Na mitologia grega, o Sísifo foi condenado a rolar uma pedra até o alto de uma montanha, e quando ele estivesse chegando lá, a pedra ia rolar de novo para baixo. E isso por toda a eternidade. Mas eu quero te fazer um convite para pensar o que isso tem a ver com a gente hoje. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, porque eu também sou ator e dramaturgo e gosto de misturar todos esses assuntos nos nossos reviews, nos nossos vídeos, nas nossas temáticas. Sempre é interessante a gente ilustrar com algumas questões vindas da arte também, porque a arte faz parte da nossa vida. Aqui nesse momento do vídeo eu quero dizer para vocês que a gente tem novidades, que são os vídeos mais recentes já contam com capítulos, né? Então você pode navegar mais facilmente pelos vídeos indo direto ao ponto, direto ao momento exato que te chama mais atenção. E depois que você assistir o vídeo todo, você pode retornar para pontos específicos também. Uma outra novidade é que eu tenho um site, né, que foi lançado recentemente, o rcesar.com.br. E lá você tem mais informações sobre mim, sobre a minha parte de trabalho de psicólogo. Tá bom? Então lá tem informações sobre cursos, tem informações sobre atendimentos e é isso, tá bom? Então vamos pro vídeo? O mito do Sísifo, esse personagem da mitologia grega, nem é novidade aqui no canal. Já temos um vídeo sobre ele, vou deixar o link aqui na descrição para você, mas eu estava preparando mais um vídeo sobre Sísifo, né? Porque eu tenho alguns aspectos aí que eu quero trazer para vocês ainda. E chegou nas minhas mãos esse livro da Verena Kest, né? Que é Vida, Morte e Renascimento através da Repetição Infinita, Sísifo, da editora Cultrix. Então, eu ainda vou trazer, né, a resenha desse livro, eu estou na metade desse livro na leitura, mas eu já queria trazer uma consideração aqui, porque tem a ver com os vídeos que a gente vem trazendo, né, sobre síndrome de Peter Pan, síndrome de Wendy, né, que é a vida da pessoa, né, que está com dificuldade de ingressar na vida adulta, né, o complexo do Puer Aeternus, a eterna criança. A gente tem uma série de vídeos a respeito, eu vou criar uma playlist aqui para vocês também. Inclusive, né, a síndrome de Wendy seria a codependente, né, do Peter Pan, né, aquela que tá sempre ali do lado dele e acaba não entendendo muitas vezes, até sendo conivente ou até mesmo reforçando, mas calma, vamos absolver a Wendy. Então tem aqui na descrição o vídeo, né, sobre síndrome de Wendy, a codependência do Puer Aeternus, né? Então convido você para dar uma passada por lá, e isso independe de gênero, tá? Apesar de ser a Wendy, né, independe de gênero. Tá? Isso acomete aí as pessoas nessa dinâmica. E eu também quero fazer um vídeo sobre essa dinâmica de Peter Pan, falando sobre o mito de Narciso e Eco. Então a gente vai ter também aí no futuro esse mito de Narciso e Eco, que a gente vai conversar sobre ele também, tá? Fica ligado aí no canal, então por isso já se inscreve. Seguinte, tem um barulhinho de chuva aqui no fundo, né, de trovões, de aviões, porque eu não consegui um momento específico sem chuva aqui nessa São Paulo que nós estamos, né? Porque essa semana tá de muita chuva, então peço perdão para vocês, mas eu preferi trazer o vídeo para vocês. Por quê? O Sísifo, né, ele engana a morte por 3 vezes, né, e por isso que ele é condenado a ficar rolando essa pedra eternamente, já que ele era tão esperto, né, por que ele ia ficar rolando essa pedra eternamente, né, justamente porque, já que ele era tão espertalhão ali, fica castigado a não conseguir alcançar o objetivo dele, porque toda vez que ele tá chegando no alto da montanha, essa pedra rola para baixo e ele tem que levar essa pedra de novo, e isso por toda a eternidade. Eu não passei pela Grécia recentemente, mas parece que ele tá lá até hoje, inclusive, né, segundo a mitologia. Mas o que isso tem a ver com a gente nos tempos de hoje, né? A gente pode fazer um paralelo com o Peter Pan, por quê? O Sísifo, né, ele negou a morte, e por 3 vezes. E o que isso tem a ver? A morte, na verdade, a gente pode entender simbolicamente como esse renascimento, né? Quais são todos os renascimentos que a gente precisa passar na nossa vida? Você já parou para pensar? Um dos renascimentos é, de repente, quando a gente entra numa faculdade, por exemplo, para quem teve essa experiência, é uma transição, né? Onde a gente deixa para trás uma questão, se forma e assume uma nova profissão.
Saindo da faculdade também é um renascimento, porque a gente vai buscar essa profissão, vai buscar exercer essa profissão. Seja uma faculdade, um curso profissionalizante, enfim, estou falando nesse sentido. Outros renascimentos também, né? Por exemplo, quando eu deixo a vida de solteiro e entro para a vida de casado, né? Algumas coisas não cabem mais, algumas coisas mudam. Quando eu tenho filhos, então a gente está falando aqui de ritos de passagem, momentos de passagem para uma nova etapa da vida. E quantas vezes a gente não vai atrás disso, né? De se transformar, a gente fica preso lá atrás. Então a gente vê pais que renegam a experiência da paternidade, maternidade, acabam ficando presos na vida anterior a isso, acabam deixando os filhos para lá. Pessoas que se formam e não conseguem exercer a profissão porque estão sempre buscando mais formações, mais especializações e ficam nesse ciclo eterno, né? E não assumem a profissão, não assumem o iniciar a profissão, que sim, se sabe que muitas vezes esse início de profissão é um pouco mais cru, porque não tem experiência, não tem às vezes tanto conhecimento, tem o conhecimento necessário para a formação, mas não tem ali a malícia, a cancha diretamente da profissão. Então a pessoa fica insegura e fica só procurando curso e não passa adiante. Isso também é uma forma de negar, né, a morte, esse renascimento. E eu estava pensando numa outra questão, né, que sabe quando a gente fica naquela busca eterna por algo, pela profissão, naquela busca eterna por caminho para seguir e a gente não acha e nada nos seduz completamente, a gente não vai, a gente se impede, a gente se sabota, ou a gente fica como no vídeo que eu fiz semana passada, né? A gente fica vivendo a vida não vivida ou mal vivida dos nossos pais, né? Que é justamente o quê? A gente fica ali brincando de mestre mandou, esperando alguém dizer pra gente, né? O que a gente tem que fazer. E a gente fica eternamente rolando essa pedra porque alguém mandou a gente fazer alguma coisa e a gente não consegue assumir aquilo que a gente quer. Então, quantos simbolismos podem caber dentro dessa pedra, desse rolar a pedra lá em cima quando a gente está chegando lá e descer? Claro que a gente também pode falar, né, sobre recomeços. Temos um vídeo sobre recomeços aqui no canal, o eterno recomeçar. A gente não consegue deslanchar porque está sempre recomeçando, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte: o que isso tem a ver com a nossa história? Para que eu estou vivendo isso? O que será que eu preciso construir em termos de sabedoria, em termos de aprendizado, né? Essa sabedoria, esse aprendizado, né? Porque às vezes eu noto o quê? Que a gente tem uma inteligência gigante, brilhante, uma perspicácia, uma perspicácia nem é isso, né? Mas a gente tem uma inteligência, uma compreensão, a gente domina uma série de informações, porém a gente não consegue transformar isso em experiência, em vivência, em sabedoria. Então a gente não pode confundir inteligência com sabedoria, né? Porque a sabedoria ela vem ali também dessa análise crítica que eu faço da minha própria experiência e como que isso me transforma ao longo dos anos. Porque muitas vezes o que eu me deparo, né? Não só com jovens, com adultos também, né? Que estão buscando ali um caminho vocacional, um caminho profissional, até mesmo um direcionamento em relação à própria empresa, para quem é empresário, ou uma direção para a carreira que já está exercendo e tudo mais, mas fica inseguro e fica rolando essa pedra, né? Porque essa pedra, ela vai o quê? Rolando e eu quando vejo, tô lá em cima me enrolado de novo naquilo. A própria questão financeira também, né? A gente pode pensar nessa pedra como algo que é uma dívida que eu vou rolando, daqui a pouco eu tô nessa dívida de novo e vou renegociando e tudo mais, né? Então, quantos simbolismos podem ter, né, essa pedra? Porque, se eu não me engano, foi a Von Franz, Marie-Louise Von Franz, ou Anísio da Silveira, agora me falha a memória quem disse isso, que a pedra que está sempre rolando não cria limo, porque ela está sempre tirando esse limo dela na hora que rola. E o limo é o quê? A experiência. Na verdade, eu tô achando que quem disse isso foi Joseph Campbell sobre mitos. Acho que é, gente. Então, se eu achar, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Se eu achar, eu juro que eu coloco aqui embaixo para vocês mencionando onde é que foi. Se eu não achar, vamos entregar para a Bacia das Almas e a gente prossegue aqui. Mas o quanto que a gente nega, por exemplo, essa experiência de vida, o quanto que a gente nega, né, se lançar para a vida, e a gente fica o quê? Se escondendo ou procurando mais fácil. O que é negar a experiência de vida? É a gente ficar, muitas vezes, na vida provisória, imaginando como pode ser dentro das quatro paredes, eu brinco da sala de ensaio, né? Existem atores, muitas vezes, que ficam num ensaio eterno e essa peça não vai para o palco nunca, porque tá sempre lapidando e nunca chega à estreia, porque tem sempre um porquê.
peraí, vamos jogar para estreia, né? E vamos ver o que dá. E aí a gente vê qual que é a reação do público, vamos abrir para processo, né? Quando a gente abre para os amigos, né? Por exemplo, o ensaio, né? Quando a gente... Esqueci o nome do ensaio quando a gente abre para os amigos, enfim, vamos prosseguir. Abre para os amigos, né? E ensaio aberto. A gente abre esse ensaio para as pessoas e elas vão dar uma devolutiva para ver o que funciona, o que não funciona. E a vida é assim. A gente precisa ir para a vida, mas a gente fica o quê? Economizando, a gente fica numa escassez de vida, né? Uma escassez de energia psíquica, porque a gente está buscando sempre a segurança, e essa segurança ela é relativa para todo mundo. Até para quem presta concurso público, essa segurança ela é relativa, porque existe sim possibilidade de exoneração para quem é concursado, né? Então, eu vou também querer uma segurança para quê? Né? Então, nesse sentido, né, eu estou preparando aí o lançamento de mais um livro, né, mais uma dramaturgia, que hoje leva o nome de Sobrevivência, mas eu estou pensando em trocar esse nome na hora do lançamento, mas é sobre isso, né, o quanto que a gente fica, né, ali parado, o quanto que a gente fica ali esperando, sectário, encostado, que a gente está nessa busca eterna, pela segurança eterna, redundantemente, né? Não existe isso. Não existe, sempre existem coisas ali porque a vida é dinâmica, e a gente luta contra isso o tempo todo, assim como o Poor, o Peter Pan, luta contra essa passagem para a vida adulta, assim como Sísifo lutou para não morrer, porque essa morte é esse renascimento. Né? Temos aqui no canal também um vídeo sobre o renascimento da Fênix, então vou deixar esse link aqui para você também, para você se inspirar, né? Para a gente trocar também. Eu estou sentindo falta dos comentários, então deixa os comentários, comenta aqui embaixo, né? Vamos conversar mais de pertinho, eu quero... Toda vez eu bato nesse microfone, é impressionante, gente. Impressionante, todo vídeo meu tem uma parte em preto e branco que eu bato no microfone. Já falei que se eu pendurar o microfone no teto, eu bato nele também. Mas enfim, vamos procurar pensar qual que é a minha pedra. O que eu tô rolando nessa pedra? E aí eu quero trazer para você um trechinho que a Verena traz aqui, que é o seguinte, ó. Também vi Sísifo extenuando-se e sofrendo, empurrava um bloco imenso com ambas as mãos. Na verdade, ele o arrastava até o cume, sustentando-o com os pés e as mãos, mas quando estava a ponto de finalmente atingir o alto do morro, o peso excessivo o impelia para baixo. Novamente, então, a pedra impiedosa rolava para o vale. Entretanto, ele reiniciava o trabalho e empurrava-a, a ponto de ficar com o corpo banhado de suor. Ao redor de sua cabeça, porém, pairava nuvem de poeira. Então, vamos pensar o seguinte: quais são as nuvens de poeira que estão ao redor da nossa cabeça que nos impedem de ver o que a gente precisa fazer? E mais, o peso da pedra o impelia para baixo, impelia a pedra para baixo. Quais são os pesos desnecessários que a gente carrega? Quem são os pesos desnecessários que a gente carrega, né? Então, olha como isso aqui é amplo. Quando eu li esse trecho, né, eu pensei justamente nesse peso que impele para baixo. Isso bateu forte aqui dentro de mim, né? Bateu forte dentro de mim, porque eu fico pensando assim, não só na minha vida, como na vida de várias pessoas que eu conheço, inclusive de pacientes, né? Quais são os pesos que nos puxam para baixo? Quais são os pesos que nos impedem, né, de alcançar os nossos objetivos? Esses pesos são pessoas, são situações, são contextos, né, são ideias fixas que eu tenho, né, que me impedem de observar a situação e pensar de uma maneira diferente, né? Então, olha como o mito é simbólico, né? Essas histórias dos mitos, elas servem para quê? Para a gente transcender, para a gente pensar a respeito da gente mesmo, né? Porque os mitos eles estão aí para dizer para as questões da existência, né? Os contos de fadas geralmente eles estão mais ligados às questões menores, pessoais. Já os mitos eles são existenciais, são maiores, né? São mais amplos, mais profundos. Então essa historinha lá da Grécia Antiga tem muito a ver com a gente hoje, né? Sabe quando a gente fica também empurrando essa pedra, de que maneira? Procurando eternamente qual curso fazer. A gente não se arrisca em nenhum. Porque o Sísifo, se ele coloca a pedra lá em cima, perde o sentido da história dele. Se ele deixa essa pedra lá embaixo, ele desapega dessa pedra e deixa ela lá embaixo, também perde o sentido, né? Então, qual é o sentido da vida do Sísifo?
No caso, ele foi castigado. O sentido da vida dele é rolar essa pedra, a pedra rolar para baixo e assim vai, né? Mas o quanto que a gente se identifica com esse mito? O quanto que a gente reproduz isso no dia a dia e não percebe? A nossa vida autômata, repetitiva, né? Como que a gente pode se libertar disso? Porque todo o processo que a gente está na repetição, né? A gente não chega lá. O Jung tem uma frase, né, que diz mais ou menos assim: o que eu nego vira destino, né? Então Sísifo negou a morte. Então ele está morto em vida. Rolando essa pedra, ele está morto em vida, né? E quando eu nego a minha transformação, quando eu nego o meu amadurecimento, quando eu nego esse desapego que às vezes é necessário, eu morro em vida. Porque eu não me permito me transformar, não me permito passar de fase do videogame, eu não me permito seguir adiante. Mais uma batida no microfone. Eu não me permito seguir adiante. Então, meu convite aqui para você é pensar: quais são todas as pedras que estão na tua vida? Quais são todas as pedras que eu não permito que crie limo, né? Que esse limo é a experiência. Rolando essa pedra o tempo todo, ela não cria limo, né? E o limo é a experiência, o limo é esse entendimento maior que eu tenho sobre o meu processo. Porque às vezes eu tô com a visão cheia de poeira e eu só consigo ver o que tá aqui na minha frente, aqui. Mas eu não vejo o processo como um todo lá na frente. Vou fazer mais um convite aqui antes da gente finalizar o vídeo, que é: pega uma situação da sua vida que você já viveu. Não que você está vivendo agora, porque essa que a gente está vivendo agora, muitas vezes a gente está envolto com essa nuvem de poeira ao redor da cabeça e a gente não consegue enxergar. Mas pega uma situação difícil que você já viveu, num passado mais antigo, num passado até recente, mas que já se realizou. Lembra quando era lá no comecinho? Que você não visualizava uma possibilidade, que aquilo era difícil, achava que não ia conseguir ultrapassar? Vê como chegou lá na frente. Então, a gente começa a olhar de trás para frente, como James Hillman coloca, né? Na vida a gente precisa, para a gente fazer alma, para a gente fazer o nosso processo, né? Fazer alma é dar esse sentido existencial para a gente, né? Alma vem do grego psique. Por isso que a gente fala de alma na psicologia analítica, né? A psique é a nossa estrutura psicológica, né? E aí a gente fala, se fazer alma é dar esse sentido, preencher com esse algo que é nosso, que faz sentido pra gente. Então, vamos olhar para trás. O que isso me trouxe de transformação? O que isso me trouxe de aprendizado, de experiência? E às vezes, se a gente não aprendeu com essa situação, a gente faz o quê? Repete a situação e tá o quê? Sísifo rolando de novo. Então, qual que é o meu papel dentro de um grupo, dentro da família, dentro de uma sociedade, dentro da minha própria existência? Qual que é o meu papel? Não é às vezes ser o agente de transformação, mas aí eu nego também. Porque aí eu culpo os outros, né? Eu não consigo porque minha mãe, eu não consigo porque meu chefe, eu não consigo porque meu namorado, eu não consigo porque tal coisa, né? Mas aí tá dizendo de quem? Tá dizendo mais sobre a gente e não sobre esses outros impedimentos. Eu não tô romantizando aqui uma meritocracia. Pelo contrário, esse canal é sempre contra a meritocracia. Eu não tô romantizando aqui as dificuldades sociais. Eu tô colocando de maneira ampla pra gente começar a flexibilizar o pensamento e buscar o que faz sentido pra gente e buscar algo que nos ajude no processo. Mesmo que às vezes a gente não veja esse horizonte, né? Vamos buscar flexibilizar isso, vamos pensar maneiras criativas, né? Vamos pensar maneiras criativas. Né? Eu sei que às vezes isso é muito comum no Twitter, né? O Twitter, quando a gente propõe soluções ou pensa sobre soluções, né? As pessoas acabam brigando porque na situação delas é impossível, não sei o que. Cada caso é um caso, né? Mas vamos flexibilizar o pensamento, né? Não ataca o mensageiro, nem a mensagem. Pensa como que a gente pode inserir isso na nossa vida e ver de uma maneira diferente. Como que a gente pode rolar essa pedra de uma maneira diferente. Um outro símbolo que a gente tem na psicologia analítica que aparece com muita frequência é o tal do Uroboros, que é a cobra comendo o próprio rabo. Essa cobra comendo o próprio rabo, né, é um símbolo antigo, né? Mas é interessante porque ela pode ser tanto um símbolo de inconsciência, porque a cobra está comendo o próprio rabo, ela não sabe o que ela está fazendo, como também pode ser um símbolo de algo interessante, porque a cobra saiu do caminho dela reto, né? Ou sinuoso, mas que sempre vai para frente, ela inverte esse caminho. Então pode ser também a totalidade, né? Então vamos pensar que um símbolo ele pode ser entendido de diversas maneiras, né? Então vamos pensar,
Eu, como cobra, tô comendo meu próprio rabo ou tô invertendo a situação? Eu tenho consciência desse processo todo? Então, até nisso a gente consegue buscar inspiração, porque o Ouroboros, né, ele também é tido como símbolo de inconsciência, daquilo que eu não sei, né, ou daquilo que eu tô obnubilado e tudo mais. Mas como que a gente pode reverter isso? Conhecendo as nossas questões sombrias, que são quem? As nossas potencialidades que não estão manifestando. Porque se o que está manifestando na luz da consciência, né, é um aspecto negativo, algo que me impede, o pessimismo, ou a inflexibilidade, ou outra coisa, quem está lá na minha sombra é o oposto, é o positivo. Então, como que eu trago para cima, né, para minha consciência, a minha forma de ser flexível, a minha forma de ser criativo, né? Como é que eu trago da profundidade da consciência lá da sombra, como é que eu emprego na minha vida? Muitas vezes eu vou me inspirar em outras pessoas, mas eu não posso só me inspirar nas outras pessoas, porque eu tenho que conhecer como é a minha história, eu tenho que conhecer como que é a minha flexibilidade, por exemplo. Então vamos pegar a flexibilidade. Quais situações que eu agi de maneira flexível na minha vida? Vamos fazer aí uma espécie de inventário, olhar para a nossa história, ver onde é que eu já usei a flexibilidade. Porque se temos todos os arquétipos, né, todos os comportamentos do inconsciente coletivo, porque arquétipos são formas e formas universais de comportamento, e o Jung coloca que temos todos o nosso inconsciente coletivo. Então, se eu estou hoje inflexível, né, eu tenho como buscar dentro de mim a flexibilidade, dentro de mim. Claro que às vezes me espelho no outro para tentar identificar em mim como é que funciona, mas às vezes em algum momento da minha vida eu já usei isso em algum contexto. Então, como é que eu posso me inspirar às vezes na minha própria história? Né? Então, a criatividade, quando eu estou ali seco de criatividade, sem ideia, como é que eu posso estimular a minha criatividade? Vamos buscar isso, né? Vamos colocar atenção também nos sonhos, porque às vezes os sonhos, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre análise de sonhos, sobre o que os sonhos dizem pra gente, porque na psicologia analítica os sonhos eles têm um papel muito importante pra gente compreender os recados do nosso inconsciente, que caminho que a gente pode seguir. Nem sempre de maneira literal, tá? O sonho não tem que ser entendido de maneira literal, tem que ser entendido de maneira simbólica. Mas como que a gente pode ampliar isso, o nosso autoconhecimento, pensar em caminhos para seguir? Muitas vezes colocando atenção nos sonhos, nas sincronicidades, né? De novo, bati no microfone. As sincronicidades, né, são aquelas situações que aparecem na nossa vida e que aparentemente são coincidências, mas não, elas acabam tendo uma relação de significado. Né? Então eu estou vivendo uma coisa, por exemplo, esse livro aqui, né? Esse livro aqui, para mim, é uma questão de sincronicidade, porque eu estava comprando um outro livro na internet, ele me sugeriu esse aqui, que eu não fazia ideia dele, eu falei, nossa, tem a ver com aquilo que eu busco para trazer para o próximo vídeo para vocês, né? Então para mim foi uma sincronicidade. Outra coisa que a gente pode colocar atenção também, que diz respeito à criatividade, né, e que a gente não percebe, porque os sintomas que a gente apresenta, né, a gente pode entender de maneira psicossomática. Os sintomas, tem um vídeo aqui sobre psicossomática também, os sintomas eles podem dizer algo sobre a gente. É cruel? É cruel, né? Mas como diz, né, a crise ela é cruel, ela é dolorosa, ela denuncia algumas coisas para a gente colocar atenção. Então a gente também pode entender os sintomas como um alerta, né? O que eu preciso entender sobre isso aqui? Lembrando sempre com prudência e não com significado, com dicionário de significados. Né? A gente precisa entender no contexto todo da história, mesmo porque existem também questões genéticas. Enfim, e outra questão aí que a gente pode pensar na criatividade, né, é olhar para as expressões criativas, né, a nossa parte artística de arte-terapia. Não necessariamente eu vou ser artista, mas eu posso usar técnicas de arte-terapia no consultório, por exemplo. Né, e compreender mais sobre mim e sobre os recados do inconsciente. E aí a gente acaba aqui flexibilizando bastante a nossa própria compreensão sobre nós mesmos de uma maneira simbólica. Tudo bem até aqui? É isso que eu queria trazer para vocês. O que vocês acharam sobre o vídeo? O que vocês entendem sobre Sísifo na sua vida? Vocês identificam? Vocês não precisam dizer o que vocês identificam na sua vida como Sísifo, mas pode comentar assim, sim, eu entendo que existem algumas coisas assim na minha vida, sim. Não precisa se expor aqui no canal, porque no canal, quando os comentários são colocados, todo mundo acaba vendo. Mas comenta, você já tinha parado para pensar sobre isso? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!